Uma das pessoas mais queridas na minha vida, é verdade, eu recebo aqui hoje Cristina Angelini, Cris Angelini. Eu digo para você, antes de apresentar, a Cristina Angelini é uma das referências no jornalismo aqui no Brasil, porque é uma profissional que já passou pelas grandes televisões, Band, SBT, Globo, foi a grande jornalista ali junto do Jornal Nacional, e eu conheci a Cris Angelini de uma maneira muito interessante, porque quando você lembra da presença do Papa Bento XVI aqui no Brasil, na canonização do Frei Galvão e depois o tempo que ele estava na conferência, tudo aquilo que a gente viu, né, de cobertura deve-se muito à Cris Angelini, sabia? Seja bem-vinda, Cris. Seja bem-vinda. Padre Juarez, muito obrigada. Agradeço os seus elogios, mas não verdade. Vale, você é meu amigo. Não vale, diz que não. Vale, eu vou contar uma coisa para vocês, ela sabe disso, ela sabe que é verdade, porque a Cris Angelini, como ela trabalhava no Jornal Nacional, então ela ficava sabendo de coisas antes de todo mundo saber. E a Cris ficou sabendo antes do Brasil inteiro saber que o Papa viria ao Brasil. Eu trabalhava com o Dom Cláudio Umes, e ela me liga para a Cúria e diz assim, como que pode? O Papa vai vir no Brasil e não vai passar para tomar banho aqui em São Paulo? Não foi? Porque o que a gente queria é que ele passasse em São Paulo. São Paulo, é verdade. E daí, não era, só para as pessoas saberem. Ele só ia só para Aparecida, né? Esses bastidores da história é muito interessante. O projeto, o programa do Vaticano era, o Papa vinha a Aparecida e participava da conferência de Aparecida. Ponto e basta. E aí, com essa coisa, então, por isso que eu brinco, que foi a Cristina que trouxe o Papa aqui para São Paulo. Porque ela falou, mas como? E foi a partir dali, Cris, o Dom Cláudio, foi a partir daquela provocação que o Dom Cláudio Umes faz a visita, faz o convite para o Papa vir a São Paulo. Aí tem a questão da canonização também. Né? E foi aí também que a gente firmou uma amizade. Então, e eu vou contar para vocês uma coisa interessante, que a Cristina, ela organizou dentro da Rede Globo é a maior emissora do mundo, ela organizou dentro da Rede Globo uma formação tão acurada, tão bonita sobre a vida da igreja, sobre a história da igreja, e tudo isso os colegas dela na Globo diziam... Tinha uma equipe. Tinha uma equipe, mas os colegas na Globo dizem que ela montou uma sacristia na Globo. Na Globo. É verdade, né? Era livre, tinha uma equipe, eu sei que tinha uma equipe. Era uma preparação, né? Foram mais de 4 meses. 4 meses preparando os repórteres, você usa esse termo, você não fala isso, você usa esse... Para tratar um cardeal é assim, para tratar um bispo é assim. Foi muito bom. Então, foi muito interessante, muito interessante. Eu estou apresentando a Cristina, porque hoje ela tem um trabalho maravilhoso sobre a cultura da paz. É muito bonito, muito bonito. Ela montou um canal no YouTube para falar sobre paz. Não é para falar sobre religião, mas para falar da paz que deve vir da religião, das relações, da política, de todos os lados, né, Cris? Eu decidi montar esse canal, né, abrir esse canal no YouTube, é o canal Angelini, que é o meu sobrenome. Canal Angelini. E aí que significa Canal dos Anjos. Eu entrevisto líderes religiosos, estudiosos da cultura religiosa e também profissionais de terapias integrativas, porque hoje a espiritualidade, ela está além das religiões, né, padre? Isso. E é necessário que a gente conheça a outra religião, até para poder respeitar mais as pessoas. Verdade. Eu sempre digo o seguinte, por que é natural uma pessoa numa sexta-feira chegar para trabalhar toda de preto e as pessoas dizem, ai, que maravilha, você vai hoje, vai para o inferno não, brinca e fala, vai para o crime, né? Tem uma brincadeirinha. É na jaca. E quando chega uma pessoa vestida de branco, que ela é o do candomblé, o da Umbanda, as pessoas já dizem, aí vem o macumbeiro, aí vem o feiticeiro. Então, esse preconceito é uma coisa que a gente tem que conversar e saber por que eles vestem branco na sexta-feira. Verdade. Qual que é exatamente o significado? Então esse Conhecer a cultura e a religião do outro, né? Exato, é o propósito. É como você convidar um judeu para comer uma feijoada. Judeu não come carne de porco, então ele não é o chato que não come carne de porco. Ele é um religioso que a religião dele não permite. Assim como o católico romano não come carne vermelha na Sexta-feira Santa. Né? E se você falar para um católico, olha, hoje é sexta-feira, vamos para a churrascaria, você vai estar
ofendendo de certa forma. Né? Então não é que a pessoa, ele liga para a religião, não, ele acredita naquilo. Ele acredita nisso. Aqui a gente vai ver um VT que mostra as dimensões da cultura da paz, depois eu quero da paz individual, social, ambiental, militar, tudo isso. E depois eu quero conversar com a Cris. A paz, ainda que pareça simples e ao mesmo tempo universal, contempla muitas dimensões. As principais são a paz individual ou interior, própria daqueles que podem ser protagonistas e responsáveis pelas próprias ações. A paz social vem do convívio e conhecimento dos demais, expandindo qualidades como a solidariedade e o respeito. A paz ambiental diz respeito à nossa casa comum, incluindo a natureza como parte fundamental da nossa sobrevivência. E por fim, a paz militar, violada desde a antiguidade e que impacta diretamente nas outras dimensões. Nesse sentido, promover uma cultura da paz não se trata apenas de educar, mas de garantir a sobrevivência da civilização, da humanidade e do planeta, com dignidade a todos. Então, a gente quando fala de paz, a gente fala de paz em todos os sentidos. Você deu um exemplo da paz religiosa e tal. E eu acho que cada vez mais é necessário, porque eu nunca vi brigar tanto por causa de religião feito ser humano, sinceramente. É uma bobagem. É uma coisa mais paradoxal do mundo, porque você briga por causa da fé. É um absurdo, né? Mas a paz, ela é uma cultura que existe em todos os setores e ambientes da sociedade. Né? Porque às vezes, padre, quando, por exemplo, você fala assim sobre a guerra na Ucrânia. Isso. Ok, é um absurdo a guerra na Ucrânia, né? Ninguém concorda com isso, tá certo? A guerra é um absurdo, mas você fica falando de uma coisa longe, inatingível. Então é necessário também que a gente pense na paz interior que a gente tem e na paz que a gente transmite. A paz é o quê? É fruto da justiça e ela vem da cultura do encontro. Então, se na sua casa as coisas não vão bem, se você briga com sua vizinha, se você se desentende no trabalho, tudo isso você está colaborando para não ter a cultura da paz. A paz, ela é fruto da conversa, ela é fruto da justiça, ela é fruto de saber conviver com as pessoas. Porque é muito fácil quando você fala de uma coisa distante. Então, tá lá e eu não posso mexer. Você faz estudos profundos sobre isso que está lá, mas não me atinge aquilo. Né? Sabe o que é, padre? Eu lembro de uma frase sua que eu sempre falo, inclusive nos meus vídeos, quando você diz o seguinte, a pessoa diz, ai, padre, eu queria ficar aqui dentro da igreja. Você fala, pelo amor de Deus. Isso é engraçado. Né? Vai embora. A sua missa começa quando você sai da igreja. Então, independe da sua religião, quando a pessoa sai do templo, é que ela precisa colocar em prática. E ela começa por ela, pela casa dela, pela família, pelos vizinhos. A gente também precisa fazer isso, né? Pensar no meio ambiente, por exemplo. Sim. Você joga papel na rua, olha só. Tem gente que pega o lixo do carro e joga na rua. Primeiro que é uma falta de educação absurda. Começa por aí. Segundo, que alguém vai ter que limpar. E terceiro, que você está sujando o meio ambiente. Então a gente precisa reciclar o lixo, a gente precisa pensar no que come, a gente não pode ficar o tempo inteiro esperando que o milagre caia do céu. Eu também, padre, adoraria acordar linda, maravilhosa, jovem, com 20 anos de idade, mas isso já foi, já passou. Então agora, o que nós precisamos fazer? É ter uma convivência pacífica. É como fez Jesus. Pedro não vai lá e tira a orelha do soldado? Malco, é verdade. O que faz Jesus? Pega lá e gruda a orelha. Não é para fazer isso, não é para fazer não isso. É? Então a pessoa diz que ela é cristã e ela é a favor da pena de morte, ela é a favor do armamento. Não pode ser. Não existe, como eu disse, é uma contradição muito grande. Você falou uma frase interessante, mas eu já vi ela, a paz ela é fruto da justiça, a paz é filha da justiça, né? E a gente primeiro procura ser justiça para que a paz aconteça. O canal da Angelina, então, eu vou voltar a dizer, olha, chama Canal Angelina no YouTube. É tão interessante que tem um monte de culturas religiosas e religiões que eu não conhecia e eu conheci a partir dali. Muito interessante. Bom. Muito interessante. A Cris, ela fez uma série enorme, né, trazendo várias religiões tradicionais que todo mundo conhece,
mas trouxe muitas outras religiões que de repente a gente não sabia. Isso é muito interessante. E é interessante, desse tempo todo que você fez e que entrou em contato com líderes religiosos, com culturas religiosas, tem alguma coisa que mais chamou a atenção de você e viu que você percebeu que tudo estava em comum? Olha, o que eu vejo é que todas as religiões procuram uma única coisa, é pacificar, amar, se respeitar, se amar para poder amar o outro. Isso é fundamental. Cada um diz isso de uma forma, mas todas elas dizem. Né? E o que mais me surpreendeu é que você sabia que tem uma religião dos extraterrestres? De quem acredita em ET. Olha, tá vendo? Olha o preconceito meu aqui, ó. Eu dei uma risada como se fosse... Então, não é para rir. Eu tenho que... mesmo, por exemplo, as pessoas que passaram por experiência de quase morte, a EQM. Sei. Então, a pessoa passa por isso, às vezes ela conta para outra, a pessoa, esse fulano tá maluco. Mas não, existem estudos científicos que comprovam que as pessoas realmente passaram por isso. Médicos. Então, e o que acontece com essas pessoas depois que elas passam pela EQM? Elas voltam totalmente transformadas. E todas elas acreditando que o amor é bom, elas perdem o medo de morrer, todas elas veem uma luz e elas dizem, olha, a gente tem que amar o próximo e seguir em frente. É muito bonito como as pessoas que passam por essas experiências depois voltam. É como se tivesse um susto, sabe? Sei. Diz, olha, eu vou fazer. Então, olha, essa questão da espiritualidade tem coisas assim maravilhosas. Interessante. A gente vai ver um trechinho do canal Angeline, onde o pastor Eliel Batista, o pastor fala sobre a cultura da paz. O pastor Eliel Batista, vamos ver. A cultura da paz, né? Que é algo que se arrasta já há muitos anos, e principalmente no pós-guerra, que se começa a fomentar bastante para a gente poder ter um outro modo de lidar com as nossas relações. Né? E a minha fé, inclusive, Jesus nos ensina, bem-aventurados os pacificadores, né? Que eles serão chamados filhos de Deus. Eu gosto muito dessa expressão, porque diz assim, o pessoal olha e fala assim, aquele ali é um filho de Deus, quer dizer, chama ele de filho de Deus. Por quê? Porque ele é um pacificador. Ele não está nessa guerra, ao contrário, se compreende como parte da família humana. Então nós somos essa fraternidade. É muito importante a gente ter isso em mente. Ô Cris, é interessante a sua decisão de falar de paz a partir da espiritualidade. A gente pode falar da paz como um conceito, né, completamente desligado da espiritualidade. Mas você decidiu falar de paz a partir da espiritualidade. Isso é muito interessante, né? Porque na verdade, quando você fala em paz, quando você fala em cultura do encontro, ela passa pela espiritualidade. Né? Porque não tem religião que não fale sobre isso. Por exemplo, o pastor Eliel, ele é da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, Justiça e Paz. Então, eles se reúnem com muitas religiões, né? Como eles sempre dizem, que é bem interessante, nós nos encontramos pelo que nos une, não pelo que nos separa. E aí eles pensam em como é que você pode fazer para o mundo de fato ter paz. Olha, todo mundo quer ter paz. É verdade, é verdade. E você não pode ser feliz dentro do carro com uma criança lá fora pedindo comida. E depois você sai dali e vai para a igreja comungar, ou vai para o culto, ou vai para o terreiro. Então, que religião é essa? Que não transforma de repente, Exato. Que não há uma transformação e que não me move para ir ao encontro daquele, né? Exato. Então, a gente precisa ter uma atitude. E essa atitude não é brigar com o pai ou a mãe daquela criança, é tentar mudar essa história. Né? Não é também, o dinheiro ali pode não resolver, mas fala sério, você está entrando numa padaria, você vê uma pessoa dizendo, pode me dar uma comida? Como é que você fala não? Sim, é verdade. Verdade. E depois você pega e fala, ai meu Deus, me ajuda. Não, Deus não vai te ajudar. Não é possível. Então, eu acho que é isso. E a outra coisa da cultura da paz é você poder ouvir o outro, Padre Juarez. Ouvir, que é o que se fala hoje da escuta. Né? Então você deixa um pouquinho o celular do lado, conversa com seus filhos, conversa com a sua esposa, conversa com a sua família, conversa com o seu amigo. Às vezes uma pessoa
o fato dela estar sendo ouvida, ela mesma vai pensando como mudar a vida dela. Ela mesma vai... Rússia versus Ucrânia, né? O Papa quer representantes permanentes pela paz. O Papa está muito voltado para esse momento. Mas não só da proximidade, mas principalmente porque é algo muito sério. Veja esse VT, depois eu vou conversar com a Cris. O conflito bélico entre Rússia e Ucrânia segue por mais de um ano, e o Papa Francisco avalia a possibilidade de designar um representante permanente para servir de ponte entre as autoridades russas e ucranianas. Antes de sua viagem a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude, durante a entrevista concedida à revista espanhola Vida Nueva, o Papa Francisco declarou que, no momento, o objetivo principal do Vaticano no conflito é fazer com que as crianças ucranianas levadas para a Rússia sejam devolvidas às suas famílias. O Papa também afirmou que seu enviado especial sobre o conflito, o cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, irá a Pequim, na China. Como o cardeal esteve em Washington, nos Estados Unidos, o Papa ressaltou que tanto a China como os Estados Unidos têm a chave para reduzir a tensão do conflito. Por isso, o próximo passo é ir até Pequim. Chamada pelo Papa de Ofensiva da Paz, a iniciativa tem como objetivo criar um território neutro para favorecer o encontro de todos. A Regina della Pace preserva il mondo dalla follia della guerra. Loucura da guerra, isso mesmo, é interessante. O Papa tem feito esse esforço muito grande justamente naquilo que a gente está falando, dessa cultura da paz. Agora, você estava falando em algo interessante do ouvir. Na verdade, quando você se dispõe a ouvir, você se dispõe a acatar com respeito àquilo que o outro tem como opinião. Uma pessoa que não ouve e quer apresentar-se, né, sem ouvir o outro, ele é o intolerante, né? O intolerante vem muito dessa coisa de não querer ouvir Isso, o outro. de não querer ouvir e também, ou então você diz, tenha tolerância, quer dizer, aguente firme. Não, né? Eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que a gente precisa ter respeito. Respeito, né? Por exemplo, o Papa Francisco. Eu amo o Papa Francisco. Sim. Ele é o líder necessário que o mundo precisa. Precisa, isso é verdade. Então, o que ele faz? Ele faz o papel dele de líder religioso, né? E ele diz, olha, vamos aqui conversar para poder encontrar paz. Eu penso que é exatamente isso que cada um de nós precisa fazer. Então, qual é o seu papel, qual é o meu, qual é o dele, qual é a da pessoa que está em casa, qual é o nosso papel para trabalhar na paz? E a gente pode começar a paz ouvindo o outro. Porque hoje você tem tanta tecnologia, isso e aquilo, e as pessoas falam, deixa o celular de lado. Não, mas você pare e converse com as pessoas, sabe? Quantas vezes você encontra pessoas que há muito tempo não sentam mais nem para tomar uma sopa. Né? Porque vai um para um canto, outro para o outro, ou então fica cada um no seu quarto, ou então fala, bom, cada um vai comendo a hora que der. Você não conversa. E ouvir o outro é prestar atenção no que ele está dizendo. Muitas vezes a pessoa só pela... você, padre, confessa as pessoas. Sim. E você sabe disso. Quando você conversa com uma pessoa, muitas vezes você nem diz nada para ela, mas ela falando para você, ela se ouve e diz, nossa, acho que eu posso fazer isso. Né? Então, a gente precisa, num mundo que todo mundo tem que estar conectado, a gente tem que estar conectado na conversa, no humano. A tecnologia, ela faz parte, mas ela não é o essencial. O essencial é a pessoa humana, é a pessoa que precisa ouvir, que precisa falar e que precisa agir. Então, nós precisamos conversar para fazer, de fato, esse mundo melhor. Se o Papa está lutando para ter
a paz na Ucrânia, o que ele precisa fazer? É o que ele está fazendo. Manda um emissário para Pequim, manda outro para a Rússia, conversa. O que faz? Aonde ele vai, ele aproveita a pessoa dele, a repercussão que ele tem e fala sobre isso. E é o que nós precisamos. Parar de fazer fofoca, né, Padre Juarez? E conversar com o outro, entender. Às vezes a pessoa tem uma atitude, você pega, é como ler matéria, que a pessoa lê o título e já sai falando. Leia a matéria até o fim, entenda o que aquela pessoa quis dizer, depois você comenta com o outro. Nós estamos vivendo um tempo dessa cultura de não ouvir o outro e falar sempre já condenar, já julgar e condenar. Fazer o tal do preconceito. E a gente está vivendo muito disso, né? Por exemplo, eu não gosto de você, então quando eu vejo, antes de você escutar o que o outro tem, eu já falo, Isso volta a tocar no canal Angeline, porque é o seguinte, a gente teve muito essa postura diante das religiões. Eu não conheço a religião do outro, então eu já desço a lenha na religião do outro sem escutar o que o outro me diz. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui para vocês, que vai acontecer domingo na Paulista, uma marcha para Exu. Todo mundo ficou, meu Deus, que absurdo! Mas por quê? Ouça o que eles têm para dizer. Hoje eu escutei o que ele tinha. Exu é um orixá de uma religião do candomblé. Então, e por que pode ter marcha para Jesus e não pode ter marcha para Exu? Por que nós podemos fazer uma procissão? Temos até o apoio do CT, da coisa e tal. Por que o candomblé não pode fazer uma marcha? Por que você, de repente, pode fazer? Então, mas por quê? Porque as pessoas não escutam o outro. Meu Deus, que absurdo. Como absurdo? Você vê, os povos indígenas, ontem, por exemplo, foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Eu entrevistei duas pessoas, dois indígenas, representantes brasileiros, falando sobre o tema, né? E o que eles explicam? Que eles precisam do território desde a nascente do rio até saber para onde vai aquela água. Essa é a espiritualidade deles. Então, quer dizer, além de eles praticarem a espiritualidade, eles preservam o planeta, vamos combinar, né? Há um dado que os que mais preservam a natureza são os indígenas. E olha que legal essa marcha para Exu. Eu acho que assim, porque se você pensar no termo da igreja não, da cidade, da sociedade, os católicos pagam IPTU, os evangélicos pagam IPTU, os do candomblé e da Umbanda também. Então todo mundo tem direito. A paz, essa cultura da paz passa pelo respeito, tem que ser assim. É isso. Aí, você, como é mulher de televisão, você sabe que não dá para ficar mais tempo, né, Cris? Que pena. Então, que pena. Mas eu quero, atenção, você vai entrar no YouTube para conhecer um monte de culturas religiosas, um monte de religiões no canal Angeline. Basta colocar no YouTube Canal Angeline. Mas você pode, acesse o site canalangeline.com.br, é o site. No Instagram e no Facebook é tudo @Canal Angeline, é muito fácil, Canal Angeline. No YouTube é @Canal Angeline e no Spotify, você pode ouvir no Spotify. Você nem precisa, pode estar lá caminhando na academia e tal, pode ouvir no Spotify, Canal Angeline também. Cris, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Padre, muito obrigado. E vamos sempre, eu convido todas as pessoas a disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Isso é bom para todos nós. Muito obrigada, grata pela oportunidade.